Este cão policial K9 superou seus próprios limites para salvar vidas em um resgate durante uma tempestade de neve. Quando uma avalanche prende uma equipe de resgate em uma tempestade mortal, Blas, um corajoso K9, e sua treinadora, oficial Rachel Simons, são a única esperança. Conforme a temperatura cai e a tempestade se intensifica, eles correm contra o tempo para encontrar alpinistas desaparecidos enterrados na neve. Com Blas ferido e a equipa à beira do colapso, Rachel deve tomar uma decisão de vida ou morte que pode custar-lhes tudo. Será que eles sobreviverão, ou a tempestade os reclamará a todos? As patas de Blas afundaram na neve espessa, deixando para trás profundas impressões no chão congelado. Sua pelagem, uma mistura brilhante de preto e marrom, reluzia contra o fundo branco enquanto ele trotava para frente, seus olhos examinando a montanha com uma determinação feroz. Sua treinadora, oficial Rachel Simons, estava logo atrás dele, sua respiração visível no ar congelante. Ela ajustou seus óculos de neve, apertando os olhos contra a densa e turbulenta tempestade de neve. Blas, um pastor alemão altamente treinado, era mais do que apenas um companheiro. Ele era uma parte vital da unidade de resgate de elite estacionada na pequena cidade montanhosa de Silver Peak. Rachel era sua parceira há 3 anos e, juntos, eles enfrentaram inúmeros perigos. Mas esta missão parecia diferente. As apostas eram maiores. Eles haviam recebido um chamado de socorro urgente naquele dia. Um grupo de alpinistas havia desaparecido depois que uma enorme avalanche atingiu a cordilheira. Agora, Rachel e Blas faziam parte de uma equipe que havia sido enviada para encontrá-los. A montanha era implacável, com o frio mordendo tudo em seu caminho, e o vento uivando com a força de 100 tempestades. O tempo estava acabando. O rádio de Rachel estalou em seu ouvido. Equipe, estamos saindo. Vamos nos dividir em 2 grupos. Rachel, você e Blas pegarão a encosta norte. O resto de nós cobrirá o lado sul. Manteremos contato. Fiquem atentos. A voz de seu oficial comandante era firme, mas Rachel podia ouvir o desconforto no fundo. A cada minuto que passava, as chances de encontrar os alpinistas vivos diminuíam. Ela ajustou sua mochila, garantindo que tinha tudo o que precisava antes de começar a avançar. Blas já estava à frente, com o nariz na neve, farejando o ar frio em busca de algum cheiro dos alpinistas desaparecidos. O nariz de Blas se contraiu e ele parou. Rachel observou enquanto ele lentamente abaixava o corpo no chão, seus olhos focados em um ponto à frente. Ela rapidamente seguiu sua liderança, puxando seu rádio comunicador do bolso da jaqueta. Base, estamos começando nossa busca na encosta norte. Blas está rastreando alguma coisa. O ruído estático do rádio foi a única resposta, uma breve interrupção antes que a linha ficasse silenciosa. Ela franziu a testa. Base, câmbio. Vocês me copiam. Mas não havia nada. Ela tocou o rádio novamente, a frustração aumentando. As condições climáticas estavam dificultando a comunicação, mas o rádio era fundamental. Se eles perdessem o contato com a base, estariam completamente sozinhos. Mantenha o foco, Blas, ela murmurou para si mesma. A audição aguçada do cão captou o comando, e ele levantou a cabeça, como se para garantir a ela que estava pronto para o que quer que estivesse por vir. Os movimentos de Blas foram precisos enquanto ele seguia o rastro de cheiro, serpenteando pela neve profunda. O vento aumentou, atingindo o rosto de Rachel com partículas de gelo cortantes, mas ela mal sentiu. Seu foco estava inteiramente em Blas, que os estava guiando através da tempestade. A montanha parecia interminável, sua vastidão os engolindo por inteiro. Todas as direções pareciam as mesmas, um borrão de branco e cinza. Mas Blas era implacável. Seu nariz encontrou o cheiro novamente, puxando-o para frente. Rachel ajustou seu equipamento mais uma vez, verificando o medidor de temperatura em seu pulso. Estava caindo rápido, e o frio estava começando a cobrar seu preço. Seus dedos estavam rígidos, mas ela não parou. Blas estava em movimento novamente, e ela estava logo atrás dele. Horas se passaram, e a tempestade não diminuiu. A neve pesada tornou a escalada ainda mais difícil, diminuindo seu ritmo. O progresso da equipe foi dificultado pelo frio cortante, e o cansaço estava começando a se instalar. A mente de Rachel estava focada, no entanto, seus olhos nunca deixando Blas. Ela confiava nele mais do que em qualquer outra coisa. Se alguém pudesse rastrear os alpinistas, era ele. Então, de repente, Blas parou. Ele levantou a cabeça, e suas orelhas se contraíram. O coração de Rachel saltou uma batida quando ela se aproximou dele, suas botas estalando na neve profunda. O que foi, Blas? Ela perguntou, sua voz baixa. Blas virou a cabeça em direção a ela, sua expressão intensa. Então, ele lentamente trotou alguns passos para frente, com o nariz no chão mais uma vez. Rachel seguiu, mas desta vez, havia uma nova urgência nos movimentos de Blas. Eles haviam encontrado alguma coisa.
Na neve à frente, havia sinais de uma luta. Marcas de derrapagem, manchas de gelo quebrado e alguns pedaços espalhados de equipamento. Era tudo o que eles tinham para seguir em frente, e o estômago de Rachel apertou. Se os alpinistas estivessem aqui, eles não tinham ido longe. Ela se agachou, inspecionando as marcações na neve. É isso, ela murmurou. Eles estiveram aqui. Blas soltou um rosnado baixo, seu olhar fixo na trilha à frente. Ficou claro que os alpinistas tentaram escapar do caminho da avalanche, mas a tempestade lançou seus esforços no caos. O vento uivou mais alto, e Rachel sentiu uma sensação de isolamento se aproximando. Eles estavam tão longe da base agora, e a tempestade era implacável. Seria um milagre se encontrassem alguém vivo. Então, como sem resposta à sua preocupação silenciosa, o rádio estalou de volta à vida. Rachel, câmbio. A voz era fraca, mas inconfundível. Base, finalmente. Estamos na encosta norte. Encontramos evidências dos alpinistas. Eles estão aqui, mas ainda sem sinais de vida. Fiquem seguros. Enviaremos uma equipe para encontrá-los. Mantenham sua posição. Mas tão rápido quanto, o rádio ficou em silêncio novamente. A conexão foi perdida. O aperto de Rachel em torno do rádio apertou. Eles estavam sozinhos agora. A tempestade, o frio e a falta de comunicação estavam todos contra eles. Mas Rachel não ia desistir. Ela se levantou, olhou para Blas e disse a única coisa que importava agora. Vamos continuar nos movendo. As orelhas de Blas se animaram e, sem hesitar, ele começou sua jornada mais uma vez, com Rachel seguindo de perto. A escalada estava longe de terminar, e nenhum deles iria recuar. A tempestade continuou, girando ao redor deles, obscurecendo o mundo em uma névoa de branco. A visibilidade havia caído para quase nada. Rachel teve que apertar os olhos para ver o contorno de Blas através da neve e do vento, mas ela confiava nele completamente. Eles treinaram para isso. Eles tinham que continuar avançando. O nariz de Blas se contraiu. Ele parou, levantando a cabeça em direção ao vento, seus sentidos aguçados sintonizando-se com algo fraco, mas inegável. Rachel se aproximou, suas botas afundando mais fundo na neve enquanto ela alcançava seu rádio, esperando por uma conexão mais clara. Base, câmbio. Não houve resposta, apenas o estalo da estática. A mandíbula de Rachel se contraiu em frustração. Ela verificou seu relógio, o tempo estava escorrendo. Cada minuto que passavam procurando pelos alpinistas desaparecidos era um minuto a menos que tinham para salvá-los. A tempestade estava piorando a cada segundo, e ela sabia que não podiam perder mais tempo. Blas, encontre, ela sussurrou. Blas imediatamente retomou sua busca, com o nariz no chão, avançando através da tempestade. Rachel seguiu, sua respiração saindo em rajadas curtas e visíveis. O frio era insuportável, e o vento parecia agulhas contra sua pele, mas ela se recusou a parar. A neve sob seus pés era profunda e pesada, tornando cada passo uma luta. Blas era implacável, suas patas batendo contra a terra, criando um ritmo no qual Rachel podia confiar. Horas se passaram enquanto eles se aprofundavam na montanha, seguindo o leve cheiro que Blas havia captado. Então, sem aviso, Blas parou novamente, desta vez olhando para Rachel com urgência em seus olhos. Ele latiu uma vez, suas orelhas planas, sinalizando que ele havia encontrado alguma coisa. Rachel apressou-se para frente, a poucos metros à frente, ela avistou o primeiro sinal de vida. Uma luva de alpinista, meio enterrada na neve, um leve rastro que se afastava dela. Estamos perto, Rachel murmurou. Ela caiu de joelhos, alcançando a luva e varrendo a neve. Seu coração acelerou quando ela percebeu que a luva era fresca, não mais do que algumas horas. Alguém estava por perto. Blas já estava em movimento, seu nariz captando a trilha novamente. Rachel chamou a equipa em seu rádio, mas mais uma vez, não houve resposta. Ela amaldiçoou em voz baixa, mas não deixou que isso a impedisse. A tempestade estava muito alta, muito feroz. A neve estava espessa, e o vento congelante fazia cada segundo parecer uma eternidade. A equipa havia-se separado mais cedo, e agora Rachel sentia o peso dessa decisão. Ela olhou ao redor, o horizonte perdido em um huaitô de neve e vento. Ela não conseguia ver mais ninguém, nenhum outro membro da equipe, nenhum outro alpinista. Apenas Blas, que estava focado, determinado, como sempre. Blas continuou sua busca, e Rachel seguiu. As horas se arrastaram, mas eles não pararam. Nem para comida, nem para descanso. Eles seguiram em frente. O rastro de cheiro ficou mais forte, mas a tempestade também. Rachel podia sentir seu corpo doendo, seus movimentos mais lentos a cada passo. No entanto, ela se recusou a diminuir a velocidade. Ela olhou para Blas, que estava se movendo através da neve com incrível precisão.
Seu treinamento era insuperável, e ela confiava nele completamente. Mas as condições estavam tornando cada vez mais difícil permanecer no curso. O vento estava feroz agora, a temperatura caindo, a neve cegando. Eles precisavam encontrar abrigo em breve. Eles precisavam encontrar os alpinistas. Horas depois, a equipe finalmente chegou a um acampamento improvisado, um dos poucos marcos que haviam sido montados durante a busca inicial. Mas quando eles cavaram na neve, perceberam que não era apenas um acampamento qualquer, era onde os alpinistas haviam sido atingidos pela primeira vez pela avalanche. O local estava estranhamente silencioso. Sem sinais de vida. A tensão era palpável. Alguns dos membros da equipe estavam exaustos, e sua frustração começou a ferver. Eles discutiram sobre se deveriam continuar ou recuar, esperar a tempestade passar. Mas Rachel estava resoluta. Não podemos deixá-los. Continuamos nos movendo, ela disse firmemente, sua voz cortando o caos. Chegamos tão longe. Alguns dos outros membros da equipe trocaram olhares inquietos, mas relutantemente seguiram sua liderança. Blas, sentindo a urgência, continuou a cavar em um ponto enterrado na neve. Suas patas lançaram a terra gelada para o lado com urgência, e os olhos de Rachel se arregalaram quando ela percebeu que estavam se aproximando. Continuem cavando. Rachel gritou, a adrenalina alimentando suas palavras. A equipe se moveu rapidamente, suas mãos dormentes de frio, mas impulsionadas pelo pensamento de salvar vidas. Depois do que pareceu uma eternidade, eles descobriram o primeiro alpinista. Inconsciente, mas vivo. A respiração de Rachel ficou presa em sua garganta. Foi um milagre. Eles haviam encontrado um. Mas não havia tempo para comemorar. O nariz aguçado de Blas os levou mais longe, e a tempestade continuou a vir mais forte. A temperatura estava caindo ainda mais agora, e Rachel podia sentir o peso de cada segundo escorrendo. Blas moveu-se mais rápido, farejando o ar, seguindo o cheiro com foco implacável. Então, no momento em que estavam prestes a chegar a outro local que Blas havia indicado, o desastre aconteceu. O chão sob eles mudou com um estalo ensurdecedor. Uma avalanche. O rugido da neve caindo da montanha encheu os ouvidos de Rachel enquanto ela mal conseguia gritar, movam-se. Ela agarrou a coleira de Blas, tentando puxá-lo para longe, mas a força da avalanche era esmagadora. A neve caiu sobre eles, enviando-os para uma pequena ravina, prendendo-os na passagem estreita e gelada. A equipe foi pega. Blas ficou ferido, sua pata presa sob uma pilha de neve. O coração de Rachel acelerou, mas ela não o soltou. Ela podia ouvir a tempestade ficando mais alta ao redor deles, o vento mordendo sua pele. O resgate estava se transformando em uma batalha pela sobrevivência. Rachel rapidamente avaliou sua situação. A fúria da tempestade era insuportável, e a avalanche tornou sua posição ainda mais precária. A neve continuava a cair, pesada e implacável, empilhando-se em seu pequeno refúgio. A cada minuto que passava, parecia que estavam afundando mais fundo no aperto da montanha. Blas soltou um gemido suave, sua pata ferida presa sob uma massa de neve. Rachel se agachou, varrendo a neve com urgência frenética. Ela murmurou palavras suaves para ele, tentando acalmar a si mesma e ao cão. Seus olhos encontraram os dela, cheios de confiança e dor. Você vai ficar bem, ela disse suavemente, embora nem mesmo ela tivesse certeza de como eles iriam superar isso. Mas eles não tinham escolha. O tempo estava acabando. Rachel examinou a equipe. Eles estavam todos em vários estados de exaustão, e seus suprimentos estavam perigosamente baixos. A tempestade havia cobrado seu preço, tanto física quanto mentalmente. O vento uivava, ensurdecedor, e a neve continuava a cair em lençóis implacáveis. Eles não podiam ficar onde estavam. A avalanche poderia vir novamente, e eles não sobreviveriam a outra. Todos, prestem atenção. Rachel gritou, sua voz forte apesar do medo que a corroía. Precisamos nos mover agora. Blas ainda pode nos guiar. Encontramos os alpinistas e saímos daqui, não importa o quê. A equipa sentiu, seus rostos sombrios, mas determinados. Eles sabiam que a situação era terrível, mas Rachel os havia conduzido até aqui, e eles a seguiriam. Blas ficou de pé, seu ferimento o deixando mais lento, mas não o impedindo. Ele deu um rosnado baixo, indicando que estava pronto para se mover. Rachel olhou para ele, grata por sua determinação. Ela não ia desistir dele, mas também não podia se dar ao luxo de perder tempo. Eles partiram novamente, movendo-se através da neve profunda. Blas, apesar da dor em sua pata, liderou o caminho, seu nariz trabalhando incansavelmente para captar o leve cheiro dos alpinistas desaparecidos. Rachel e os outros seguiram de perto, cada passo uma luta na neve espessa. O frio era cortante, cortando suas roupas, e o cansaço estava começando a cobrar seu preço. Mas não havia tempo para descansar. Enquanto se moviam mais para dentro da tempestade,
o vento aumentou novamente, uivando pela montanha, obscurecendo sua visão. Rachel teve que apertar os olhos contra a neve cortante, sua respiração saindo em rajadas nítidas. Blas moveu-se com precisão, seguindo o rastro que havia captado antes. Então, depois do que pareceu horas, Blas parou novamente. Suas orelhas se animaram e ele congelou. O coração de Rachel saltou uma batida quando ela se aproximou dele. O cheiro estava mais forte agora. Blas havia encontrado alguma coisa. Blas começou a cavar furiosamente, jogando a neve para o lado com urgência. A respiração de Rachel ficou presa em sua garganta quando ela percebeu que estavam perto. A equipe se reuniu ao redor, cavando o mais rápido que pôde. Cada segundo parecia uma vida inteira, e a neve estava se empilhando mais alto ao redor deles, ameaçando prendê-los mais uma vez. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a equipe descobriu a alpinista final. Ela estava quase inconsciente, seus lábios azuis de frio. Sua respiração superficial era trabalhosa, e ficou claro que ela não duraria muito mais tempo na tempestade. Rachel rapidamente checou o pulso da alpinista, aliviada por encontrar um leve batimento cardíaco. Ela se virou para a equipe, sua voz trêmula, mas determinada. Precisamos nos mover. Agora. Blas, apesar de seu ferimento, permaneceu de pé. Rachel podia ver o cansaço em seus olhos, mas ele ainda estava focado, ainda determinado. Ele os havia conduzido até aqui, agora, ele era sua única esperança de sair da montanha vivo. A tempestade estava em seu pico agora, os montes de neve atingindo níveis que ameaçavam a vida. A temperatura havia caído ainda mais, e o vento estava uivando tão alto que era difícil ouvir mais alguma coisa. Os rostos da equipe estavam cobertos de neve, seus corpos dormentes de frio, mas eles continuavam se movendo. Rachel tomou uma decisão angustiante. Eles não podiam mais esperar a tempestade passar. Era agora ou nunca. Ela teria que confiar nos instintos de Blas para tirá-los disso. Ela tinha visto o cão superar as situações mais impossíveis, e agora, ela tinha que acreditar nele uma última vez. Blas, ela disse, sua voz baixa, mas cheia de confiança. Estamos confiando em você. Guie-nos para a segurança. As orelhas de Blas se contraíram, e ele deu um latido suave, como se reconhecendo seu comando. Com um último olhar para Rachel, ele se virou e começou a avançar, com o nariz no chão, guiando-os através da neve espessa. A equipe seguiu, cada passo uma luta, a neve e o vento empurrando-os para trás a cada movimento. O chão sob eles estava instável, e Rachel podia sentir o perigo em cada curva. A avalanche já havia destruído esta parte da montanha, e não havia como saber quando outra viria. Cada momento era uma luta pela sobrevivência. A tempestade não mostrou misericórdia. A neve continuava caindo, cegando-os, e a montanha parecia mudar sob seus pés. Mas Blas, apesar de seu ferimento, seguiu em frente, seus sentidos o guiando através do caos. Quando eles se aproximaram de uma crista estreita, a neve começou a clarear, o vento diminuindo o suficiente para Rachel ver uma abertura na tempestade à frente. Era a única chance deles. A rota de fuga. Mas não havia tempo a perder. Blas deu um último estouro de energia, suas pernas se movendo com um impulso final e determinado. A equipe seguiu, abrindo caminho através da neve enquanto a tempestade finalmente começava a clarear. Eles alcançaram a crista assim que os montes de neve começaram a se assentar, e a fúria da tempestade pareceu diminuir. Mas então, Blas desabou. Rachel correu para o lado dele, seu coração parando quando ela viu o cansaço em seus olhos. Ele havia se esforçado além de seus limites. Mas, contra todas as probabilidades, eles haviam conseguido sair. Enquanto a tempestade clareava e o sol começava a romper as nuvens, Rachel ficou ao lado de Blas, observando a chegada da equipe de resgate. Os sobreviventes iriam conseguir. E o heroísmo de Blas nunca seria esquecido. Rachel olhou para ele, um vínculo forjado nos fogos da sobrevivência e da confiança. Juntos, eles haviam enfrentado a tempestade. E juntos, eles enfrentariam quaisquer desafios que viessem a seguir.